Olá, alunos! Nos nossos estudos gramaticais e ortográficos, vemos muitas variedades nos aspectos das palavras da língua portuguesa. Já estudamos os sentidos das palavras sinônimas e antônimas e seus conceitos, mas não custa relembrar. Palavras sinônimas. As palavras sinônimas são dois ou mais vocábulos que têm um significado semelhante ou o mesmo significado. Vamos ver uns exemplos abaixo. Casa é o mesmo que lar, é o mesmo que moradia, é o mesmo que residência. Longe designa distância, né? É distante. Delicioso é algo que está saboroso, que está gostoso. Carro a gente pode substituir por automóvel, veículo. Triste a gente pode dizer que está melancólico, né? Resgatar alguma coisa, a gente pode dizer que a pessoa recuperou alguma coisa, não é verdade? E por que a gente tem na língua portuguesa, né, a possibilidade das palavras sinônimas? Lembra que a tia sempre fala com vocês, quando vocês estão em produção de frases ou mesmo de texto, né? E que é legal quando a gente tem mais vocabulário, né? Que a gente tem bastante vocabulário, porque aí aquele termo que a gente colocou lá em cima, se a gente precisar retomar num outro parágrafo, numa outra linha, a gente pode substituir por uma palavra de mesmo sentido, né? A gente pode retomar, né? Falar da mesma coisa que a gente anteriormente mencionou, só que a gente não precisa repetir, né? O mesmo termo, né? O texto não ficar truncado, não ficar empobrecido de vocabulário. Então aí é que entra, né, entram as palavras sinônimas para a gente, como opção. E as palavras antônimas são duas ou mais palavras que têm os seus sentidos opostos, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Amor é o oposto de ódio, luz de trevas, mal de bem, ausência, oposto de presença, fraco é o contrário do forte, o bonito se opõe ao feio, o cheio, contrário de vazio, e por aí vai. Mas hoje nós vamos ver mais precisamente sobre os homônimos e os parônimos, que são termos utilizados para referir-se a palavras da língua portuguesa que possuem semelhança no som, ou seja, são parecidos no som, parecidos na grafia, né, na escrita, mas que possuem significados diferentes. Vamos ver aqui o conceito de parônimo primeiro, tá? Vamos ver os parônimos. Recebem o nome de parônimos duas palavras que sejam muito parecidas na escrita, parecida na pronúncia, né? De forma a provocar frequentemente até alguma confusão quanto ao sentido. Elas são parecidas na pronúncia, parecidas na escrita, pode provocar até algum tipo de confusão, a gente achar que uma é outra, tá? Mas não, a gente tem que se ater direitinho ao sentido de cada uma para a gente evitar essas confusões gramaticais. Vamos lá ver alguns exemplos de parônimos, que são aquelas parecidas, tá, gente? Não são iguais totalmente. Absolver, inocentar, perdoar. Agora, ó, absorver, sugar, aspirar. Lembra da esponjinha? Arrear, pôr arreios em animais. Arriar é quando você abaixa, quando você desce, né? Cavaleiro, aquele que cavalga, anda a cavalo, né? Cavalheiro, homem cortês, educado, pessoa cortês, pessoa educada, né? Comprimento, gente, essa aqui então causa muita confusão. Comprimento é extensão, está relacionado a tamanho, né? Cumprimento, saudação,
ato de cumprir. É quando você chega e saúda alguém, né? Delatar. Delatar é denunciar. A gente escuta muito esse termo, né, nas coisas relacionadas à justiça, né? Denunciar. Dilatar, alongar. Descrição, ato de descrever, né? A gente vê uma cena, né? A gente conta uma história e descreve lá o lugar, a pessoa. Discrição, recato, modesto, é ser discreto, né? Discriminar, inocentar. E discriminar é separar, é isolar, é excluir, né? Despensa, depósito de mantimentos. E dispensa é ato de dispensar. Emigrante, que deixa o seu país. Imigrante, que entra em outro país. Migrante, que sai de uma região, não saiu do país, tá, gente? Esse aqui saiu de uma região. Vamos que ele esteja lá no Nordeste e vem para nossa região, vem para nossa região Sudeste, tá? Então é o migrante que migrou de uma região para outra. Então essas palavras, gente, se a gente não prestar bastante atenção na escrita, a gente pode fazer a confusão de sentido, tá? E o nome delas, mais uma vez, a classificação delas aqui, ó, pra gente não esquecer nunca mais, elas são parônimas. Lembra do parecido, tá? Elas só são parecidas, mas os sentidos são completamente diferentes.